Na nossa revisão, então, depois de 2 aulas sobre a história da educação física, nós falamos um pouquinho sobre a epistemologia da educação física. Epistemologia é um campo filosófico, né, separando logos e episteme. Logos é estudo, episteme é conhecimento. Então, ele é um campo filosófico que estuda o conhecimento. Dá para fazer um paralelo com a anatomia, que é um campo científico que estuda o corpo, tá? Para entender mais ou menos que o nosso foco não é na epistemologia, mas na epistemologia da educação física. Assim como quando a gente estuda anatomia, focado para a educação física, a nossa preocupação é trazer aquele conhecimento para potencializar a nossa forma de atuar e de pensar, e não para valorizar um conhecimento que é de outro campo, né? Então, ao falar de epistemologia da educação física, o que me interessa não é entender melhor o que é epistemologia, mas sim entender melhor quais são os conhecimentos que a educação física lida. E nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente elencou na última aula quais são os objetos de estudo da educação física. Então, objeto de estudo é aquilo que uma determinada ciência toma como foco para estudar. Então, toda ciência ela foca num único aspecto da realidade no qual ela quer se aprofundar. Já dei um exemplo aqui hoje, a anatomia foca no corpo. Então, o objeto de estudo da anatomia é justamente o corpo. Seria a educação física uma ciência, então? Bom, possivelmente não, porque ela possui 2 grandes objetos de estudo, né? Já foi elencado aqui que ela não possui um só. E a educação física ela se alimenta de muitos campos científicos, então é natural que a gente faça uma defesa, como muitos fazem. Por exemplo, tem um teórico, filósofo português chamado Manuel Sérgio, que vai defender que a educação física é a ciência da motricidade humana, né? Então ele faz uma defesa desse deslocamento da educação física. Mas a questão é que historicamente, tradicionalmente, nós nos ocupamos com muito mais conhecimentos que vão além da motricidade humana como foco. Então, ao trazer que a cultura corporal também é objeto da educação física, a gente mata esse caráter científico focalizado num único ponto, que toda ciência possui. Isso, dizer que a educação física não é ciência, não significa dizer, no entanto, que ela não se apoia em conhecimentos científicos. Ao contrário, nós temos uma série de ciências aqui na faculdade, no nosso curso de graduação, justamente porque a gente se apoia no conhecimento científico para tratar das nossas questões. Bom, seria a educação física uma filosofia, então? A filosofia ela possui concepções distintas, né? A concepção mais clássica é a filosofia enquanto reflexão, enquanto a arte, o modo de vida de refletir sobre as coisas. Então a reflexão, a gente pode pensar lá em Platão, né? O quanto ele refletia para chegar na essência das coisas, no ideal das coisas. Eu, pessoalmente, eu prefiro a ideia de que a educação física, de que a filosofia é o campo do conhecimento que cria conceitos para nos ajudar a pensar o mundo. Então, a especialidade da filosofia, eu estou pensando a partir de um outro filósofo chamado Deleuze, né? Junto com Guattari, vão cunhar essa ideia de que a filosofia ela cria ferramentas teóricas, ferramentas conceituais, que nos ajudam a nos organizar no caos que é a realidade, tá? Então, eu acho que é uma definição mais interessante do que a filosofia enquanto reflexão. Mas, tanto se nós entendemos ela enquanto reflexão e se nós entendemos ela enquanto criação de conceitos, não é a especialidade da educação física fazer nenhuma das duas coisas. Primeiro que a filosofia enquanto reflexão, ela pode se meter a refletir sobre qualquer coisa, né? A gente pode fazer uma filosofia política, uma filosofia social, uma filosofia médica, etc. Enquanto que a educação física, ela tem, apesar de um campo holístico muito grande, ela tem certos objetos e certos modos de se preocupar com algumas coisas, né? Ela não está preocupada com tudo, né? Então, a educação física possui objetos de estudo que é ou o corpo em movimento ou a cultura corporal. Então, ela não pode ser tida como nos mesmos moldes de uma filosofia que se preocupa com tudo. Enquanto criação, sim, eu acho interessante associar a educação física à criação, porque a gente estaria, então, criando conceitos para pensar o campo da educação física. Mas quem estaria criando esses conceitos não é a educação física. A educação física poderia até se apropriar deles para executar o seu trabalho, principalmente na compreensão da cultura corporal, que está mais ancorada nas ciências humanas. Mas não é isso que ela faz, né? A educação física não cria conceitos. Quem está criando é a filosofia. Logo, a educação física não é filosofia, ela não é a mesma coisa que a filosofia, mas ela pode se apoiar, e de fato faz com muita frequência, no modo filosófico de pensar a vida. O que nos leva então à conclusão que a educação física não é nem ciência,
e nem filosofia, mas sim uma pedagogia, né, uma forma de condução dos corpos que tem como objetivo o trato com o corpo em movimento ou com a cultura corporal, e que de fato a educação física, a gente pode pensar a partir das aulas anteriores, ela está sendo muitas coisas, né? Ela não é em essência algo, ela foi muitas coisas, está sendo muitas coisas e no futuro ela pode vir a ser muitas coisas, né? Então, epistemologicamente falando, o campo no qual a educação física atua vem se transformando com certa constância, né? Em intervalos de tempo que nem são tão longos assim, em algumas décadas, vai surgindo novas apropriações e modos de se fazer a educação física. Então, para concluir, a educação física não é ciência, não é filosofia, mas é uma prática pedagógica de conduta dos corpos que se apoia tanto na filosofia quanto na ciência para produzir o seu campo do conhecimento.